dia, há muito preconceito em torno da hanseníase. Saiba mais sobre a doença no Alesp Conecta de hoje, que recebe a reumatologista Cristina Salomão. Fique agora com a íntegra da entrevista. Cristina, primeiramente eu queria que você explicasse qual que é o papel do reumatologista, né? Qual que é a especialidade dele? O reumatologista é o clínico do aparelho músculo-esquelético. Com frequência as pessoas pensam em reumatismo como uma entidade única. Na verdade, nós tratamos de mais de 250 doenças diferentes, que podem ser autoimunes, inflamatórias, metabólicas, degenerativas, posturais, relacionadas à sobrecarga. Então, não existe uma doença, um reumatismo único. Específico, né? Exato. E você pode citar algumas doenças? Sim, por exemplo, nós temos as doenças autoimunes, como o lúpus, a esclerodermia ou esclerose sistêmica progressiva, dermatomiosite, polimiosite. Temos as doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, a espondiloartrite, a artrite psoriásica. Nós temos doenças que são em parte degenerativas, em parte inflamatórias, como a osteoartrite. Temos as doenças causadas por problemas metabólicos, como as doenças do depósito de cristais. Aí nós temos a gota e a condrocalcinose, ou seja, uma multiplicidade tanto de doenças, de manifestações, como de causas. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. E muitas doenças, doenças reumáticas, que fica mais fácil de falar, né? A palavra é meio complicada. Já começa complicado pelo nome. Já começa complicado pelo nome, por isso que é bom explicar, né? Para as pessoas entenderem do que se trata. E são doenças que também afetam as articulações, os músculos, né? O esqueleto, e isso pode confundir muito as pessoas que acabam procurando primeiramente um clínico geral ou um ortopedista, né? Exato. Ainda é uma especialidade pouco conhecida, pouco representada. Somos poucos reumatologistas no mundo. Para você ter uma ideia, nós somos até hoje os campeões de espera por consulta no SUS. Um triste recorde. Alguém para marcar consulta no SUS com reumatologista pode levar até 400 dias para conseguir agendar uma consulta, o que faz com que realmente essa demanda não seja atendida adequadamente. Caramba, muita coisa, né? Muita coisa. Mas as pessoas costumam procurar vocês de primeira ou eles são geralmente encaminhados por algum outro especialista? Ambas as coisas. Com frequência os colegas encaminham, mas aos poucos as pessoas estão nos procurando como primeira demanda, sim. Ok. E agora, como eu citei no início do programa, vamos falar sobre a hanseníase. É uma doença, eu queria que você explicasse um pouco melhor, mas é uma doença causada por uma bactéria, né? E as principais sintomas não, né? Porque são bastante sintomas, a gente estava conversando aqui em off. Mas eu queria que você desse um breve resumo sobre a doença, os sintomas. Ok. A hanseníase, ela é causada por uma bactéria um pouco diferente. É uma micobactéria, não micobactéria. É uma bactéria parente do bacilo da tuberculose também. Ela é uma bactéria de ação lenta, o que significa que uma pessoa, depois do contágio, pode demorar um período de 2 a 7 anos para as primeiras manifestações da doença, às vezes até mais. Muito tempo. Muito tempo. Também é uma bactéria para a qual existem tratamentos, mas o tratamento tem que ser muito rigoroso, muito correto e mantido por um longo período de tempo. Então, se você tiver uma amidalite, você vai usar antibiótico por 5, 7, no máximo 10 dias, estourando assim. Se você tiver uma hanseníase, você vai se tratar por um período de 6 a 12 meses, ou às vezes até mais. Caramba! Então é uma doença que ela pode ficar, aquelas que a gente fala que fica no organismo e depois de um bom tempo que ela se manifesta. Exato. Durante esse período, ela causa algum sintoma? Ela causa algum mal para o paciente enquanto ela está incubada? Normalmente não, é justamente esse período que demora para a primeira manifestação da doença. E às vezes essas manifestações são muito discretas e o paciente pode não prestar atenção nisso. Podem surgir
o primeiro sintoma com frequência é cutâneo, daí é uma doença normalmente diagnosticada pelos dermatologistas, e podem ser manchas na pele de diferentes colorações, podem ser manchas planas, podem ser manchas sobrelevadas, podem ser mais claras que a pele normal, podem ser mais escuras, podem ser de cor arroxeada, que a gente chama de violácea. E às vezes em áreas que a própria pessoa nem está apercebida, nas costas, nas nádegas, então áreas que a pessoa normalmente não costuma olhar. Mas essas manchas cutâneas têm uma característica em comum. A pele fica com uma alteração de sensibilidade. Uma alteração de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Então a pessoa deixa de sentir dor no local da pele acometida e isso é difícil de reparar, mas essas manchas também não suam. Então, outras doenças que causam manchas é o câncer de pele, né? Então, talvez essa seja a principal diferença entre as manchas. Ou é muito difícil identificar? Como elas podem ser mais claras, a pessoa pode achar que está com vitiligo. A pessoa pode achar que está com uma micose. Na verdade, as dermatoses comuns, como micose, são a principal queixa que leva o paciente a procurar o médico. Com frequência, ele já passou um monte de pomadas que não deram certo. E esse é o principal sintoma, né? Que a gente liga à hanseníase, né? Mas tem muitos outros, eu queria que você falasse, né? São sintomas que a gente nem imagina, né? Pelo menos eu não imaginava que essa doença poderia causar. É verdade, por ter tantos sintomas diferentes, o diagnóstico se torna difícil. Ainda na pele podem surgir lesões sobrelevadas, como se fosse uma picadona de inseto, uma coisa meio sobrelevada, que permanece. A gente chama de eritema nodoso, que pode ser também a primeira manifestação da hanseníase. Podem surgir nódulos na pele, e aí é mais um motivo de confusão com as doenças reumatológicas, porque algumas doenças reumatológicas podem dar tanto essas lesões de eritema nodoso, como esses nódulos embaixo da pele. A artrite reumatoide, o lúpus, entre outras doenças sistêmicas. Na pele também ainda os pelos podem ser acometidos, o folículo piloso pode ser infectado e a pessoa perde sobrancelhas e cílios. Essa perda de sobrancelha a gente chama de madarose como termo técnico, mas é um dos sintomas também da hanseníase. Outra área da pele que é acometida é a mucosa nasal. Então, a mucosa nasal pode inflamar, ulcerar. É uma rinite que não sara, o meu nariz está escorrendo. E essas ulcerações podem acometer o esqueleto do nariz. E então, infecciona. E a pessoa pode perder a ponta do nariz. Ela desaba e a pessoa fica com o que a gente chama o nariz em cela. Sabe a cela do cavalo, que muito grave que isso, é cavada? Né? E você perde, então, a pirâmide nasal. E fica com a ponta do nariz caída para baixo. Isso tem cura, tem cuidado? Não a hanseníase em si, esse sintoma, no caso. Se isso acontecer... Sim, tanto os cuidados locais, o tratamento da doença, em primeiro lugar, né? Mas os cuidados locais para cuidar dos focos de infecção, manter a pele cuidada e tudo mais, sim. E com frequência, cirurgia plástica reconstrutora. Tá. Vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu queria que você falasse aqui, porque a gente trouxe uma reumatologista, né? Exato. E, na verdade, às vezes, quando vai tratar de uma hanseníase, um dermatologista a gente procura. Mas você falou que tem... são vários sintomas e várias consequências da hanseníase que o reumatologista pode perceber primeiramente, né? Do que um próprio outro especialista, né? Exato. A hanseníase, ela pode acometer tudo que faz parte de uma articulação. A pessoa pode ter artrites, tanto uma artrite infecciosa, quanto um quadro de artrite pelo próprio processo inflamatório que a hanseníase gera, dando um quadro de artrite em várias articulações. Pode
parecer bastante com o quadro de artrite reumatoide, onde as pequenas articulações da mão ficam inflamadas, avermelhadas, doloridas, com rigidez matinal, um sintoma muito parecido com o da artrite reumatoide. E aí, para deixar o médico que tem que fazer o diagnóstico mais confuso ainda, com frequência os exames de sangue são alterados também na hanseníase. Então, a pessoa pode ter exame de fator reumatoide positivo, a pessoa pode ter um exame que é um exame de fator antinúcleo FAM positivo, e com isso o diagnóstico diferencial fica mais difícil ainda. Mas não é só a articulação que é acometida. Os tendões podem ser acometidos, pode dar inflamação nos locais onde os tendões se inserem nos ossos. A gente chama isso de entesite. Então, pode dar uma inflamação no cotovelo e tudo mais pela própria hanseníase. Então, é um diagnóstico bem difícil. Às vezes, o paciente passa por diversos especialistas. Exato. E outro sistema que é muito acometido pela hanseníase é o sistema neurológico. E esse talvez seja o problema mais grave da hanseníase. Você sempre reclamou de sentir dor, mas imagine uma vida onde você não sente dor. A dor é um sinal de alerta que te protege contra a lesão. Então, se você estiver andando e pisar num prego, você vai parar na hora e tirar esse prego do seu sapato. Vai identificar que aconteceu alguma coisa, né? Que aconteceu alguma coisa. Só que na hanseníase os nervos também inflamam e ficam lesados. E a pessoa perde a sensibilidade da região lesada. Então, por exemplo, se lesar um nervo que a gente chama de nervo tibial anterior, a gente perde a sensibilidade na planta do pé. E a pessoa machuca o pé e não percebe, e ocorrem lesões que não vão ser tratadas, porque você vai tratar uma lesão infeccionada porque ela dói, porque ela queima, fica latejando. Imagine não sentir isso. A gente estava conversando Exatamente, você vai negligenciar o tratamento e isso pode fazer com que essa região infeccione, que entrem outras bactérias ali e você começa a ter uma destruição dos tecidos. E esse é o grande problema que mais causa as incapacitações da hanseníase. Porque a gente acaba deixando, né? Não tô sentindo dor. Exato. E aí a gente não identifica que tem algo de errado e a doença vai ficando cada vez mais grave, né? Exatamente. A gente estava conversando aqui em off que um dos seus pacientes não estava sentindo a mão, né? Que é um desses sintomas aí. E eu queria que você falasse se a hanseníase tem cura. Como que funciona o tratamento? A hanseníase tem cura, sim. Tem diagnóstico, tem identificação, o bacilo pode ser identificado nas lesões e existe tratamento. E no Brasil, a doença hanseníase é uma doença de notificação compulsória. Ou seja, eu não posso deixar de notificar o Ministério da Saúde de que eu fiz o diagnóstico dessa doença. Uma vez feito o diagnóstico, o doente deve ser encaminhado para as unidades básicas de saúde. Você pode chegar e falar, mas eu sou uma radialista milionária da Alesp, eu não vou no posto de saúde. E a gente vai falar, infelizmente, você vai ter que ir. O tratamento é só pelo SUS, né? Todo mundo, é o SUS que controla o tratamento. E esse tratamento é muito bem feito. Os pacientes são seguidos um por um. Se o paciente não vier retirar o medicamento, o agente de saúde vai na casa do paciente para perguntar por que não foi, por que não fez o tratamento. Os agentes de saúde entram nas comunidades, entram embaixo das pontes para procurar o paciente que deixou de fazer o tratamento, para fazer o tratamento corretamente e concluir as doses de medicação que ele precisa tomar. Quando o paciente não responde ou quando tem complicações, ele é encaminhado para a rede referenciada. Então, apesar da gente ter conversado que o neurologista pode fazer o diagnóstico, o dermatologista faz o diagnóstico, o reumatologista faz o diagnóstico, quem cuida mesmo é o médico da atenção primária no posto de saúde. Perfeito. Doutora Cristina, vamos aqui para um breve intervalo, mas a gente volta no próximo bloco, ainda falando sobre a questão do tratamento e outras questões aqui da hanseníase.
Nesse primeiro bloco, a doutora Cristina falou sobre os sintomas e consequências que podem surgir por conta da hanseníase. Voltamos com a Lespe Conecta de hoje para tratar um tema delicado e ainda um tabu aqui no Brasil, a hanseníase. Doutora, atualmente o Brasil é o país que está em segundo lugar, né, com mais casos da doença. É perto de 30 mil casos, é isso? É muita coisa, né? Por que tem esse número tão alto aqui no nosso país? Carol, eu sinto te decepcionar. Não são 30 mil casos. São 30 mil casos novos por ano. Por ano. Muita coisa. E como é uma doença que demanda de um tratamento prolongado e que leva sequelas, pode levar e às vezes tem um diagnóstico retardado, na verdade nós temos muito mais pessoas do que isso. A boa notícia é que desde 2007 o Ministério da Saúde tem feito campanhas no tratamento adequado, na prevenção, no controle da doença. E a incidência, no começo, era de cerca de 42 mil pacientes novos por ano. E agora, esse ano que se passou, foram 26 mil casos novos. Ou seja, ocorreu uma redução efetiva do número de casos novos. Isso, apesar de ser um dado triste, mostra uma tendência à melhora. Isso é muito importante. Aqui a gente tem o Janeiro Roxo, né? Que agora dia 28 é o Dia Nacional de Prevenção e Tratamento contra a hanseníase. Tem alguma prevenção à doença? Como que é feita? A gente nem imagina, né? Vamos prevenir contra a hanseníase. A gente nem não pensa nisso. Exato. Você ouviu falar que a doença é causada por uma micobactéria, que é uma bactéria de ação lenta e que os sintomas demoram para se manifestar. Não é todo mundo que vai ter hanseníase. Depende muito da nossa imunidade inata, da imunidade com a qual você nasceu e que te torna mais ou menos predisposto a ter hanseníase. Como é uma bactéria também de ação lenta, o contágio normalmente se dá através de um contato prolongado com pessoas portadoras da doença. Então, quem que são os primeiros a se infectar? São os parentes e as pessoas que convivem com os portadores de hanseníase. Então, parte do programa do Ministério da Saúde é que quando você diagnostica um caso, você chama todas as pessoas que entram em contato com esse caso. Eles são examinados, reexaminados e reexaminados. E tempo em tempo eles são chamados para ver se eles se contagiaram ou não. Não existe um jeito específico de se prevenir contra a vacina, mas as pessoas que entraram em contato recebem a vacina do BCG. A mesma vacina da tuberculose. Lembra que eu falei que era uma bactéria parecida? Bem próxima. Né? Então, essa vacina do BCG, ela vai melhorar a sua imunidade contra contra essa classe de micobactérias. Então, reforçando-se a sua imunidade contra essa classe de bactérias de uma maneira geral, você tem um reforço também na imunidade contra a hanseníase. Então não tem uma vacina específica, né? Mas tem todos esses cuidados com o paciente e com quem está ao redor dele, né? Exato. Perfeito. E então você falou aqui que não é uma doença hereditária, mas pode ter o fator da questão da imunidade, né? Que hereditária. A imunidade é hereditária e o contato. Então, as pessoas convivem dentro de uma mesma família, então é mais provável que elas sejam expostas a bactéria e que elas possam se contagiar. E pode haver casos da doença estar incubada, por exemplo, em alguém, e aí ela passar porque a transmissão é feita por saliva, né? É isso? Isso. Ela é feita por saliva e por partículas nasais contaminadas. Lembra que eu falei que afeta o nariz também, né? Mas não, só depois que a pessoa manifesta a doença. Apesar que essas manifestações podem ser subclínicas e não terem sido diagnosticadas corretamente ainda.
Perfeito. E quais são os riscos que a hanseníase pode causar? Quais são as outras consequências, né? A gente falou aqui das doenças reumatológicas, tem mais alguma outra coisa que... Porque é uma doença bem preocupante, né? Sim. Começa com uma bactéria que afeta a pele, mas pode afetar até órgãos, né? Exato. Então, um dos órgãos que nos preocupa mais é o olho. Então, poderia estar sentado um oftalmologista aqui também. Por quê? Desde a inflamação dos cílios, que eu te falei, que pode levar à perda dos cílios, isso pode infeccionar, pode levar a infecções secundárias. Nós falamos de alteração de sensibilidade. Então, a tua córnea pode ficar sem sensibilidade e você simplesmente não sentir se caiu um cisco no seu olho. E você não pisca, você não vai lacrimejar e esse cisco vai poder lesionar a sua córnea, pode te levar à cegueira. Fora isso, o nervo oftálmico pode ser lesado, assim como outros nervos, se a pessoa deixar de fechar o olho. Então, o olho fica caído, a pálpebra inferior fica caída, a pessoa dorme de olho aberto e com isso propicia lesões também para o olho. Como a parte interna do olho pode ser lesada, a pessoa pode ter uma inflamação da íris, que é a parte coloridinha do olho, e isso também pode levar à perda da visão. Então, cuidado com a higiene, com a sensibilidade ocular, com colírios adequados, com limpeza, com oclusão ocular à noite, para aqueles que perderam a capacidade de fechar os olhos, é muito importante. Não manifesta em todos os pacientes, mas é uma manifestação que tem que ficar atenta, né? Tem que questão ficar dos atento, olhos. exatamente. E fora isso, nós falamos da questão da dor. Então, existe toda uma série de orientações que são dadas para o paciente se cuidar. Então, se eu não sinto, se eu me machuquei, o que eu devo fazer? Eu devo olhar se eu me machuquei. Então tem que ficar muito atenta a isso, né? Principalmente se você já tem o diagnóstico. Exatamente. Se o meu pé não tem sensibilidade, imagine um pé sensibilidade usando um tamanco com plataforma de 10 centímetros. A chance de você torcer o tornozelo ou machucar o seu pé e não perceber e continuar andando, existe. Né? Então, é toda uma orientação que é feita com calçados especiais, calçados com proteção, muito cuidado com a pedicure, muito cuidado com pequenas lesões de pele, periunguais, que podem infeccionar, podem levar a uma infecção aí profunda no pé. Caramba, é muita coisa, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre mortalidade. A hanseníase mata ela por si só ou as complicações dela? Ela diminui a expectativa de vida, piora muito a qualidade de vida, mas ela não causa... muito raramente ela causa mortalidade direta, normalmente é pelas complicações. Mas veja bem, nós estamos falando de todas essas alterações, de todas essas lesões, nós estamos falando do paciente que deixou a doença seguir o curso natural e que não foi tratado adequadamente. Não foi procurar um tratamento, né? Exatamente. Perfeito. Quer dizer, esse número de complicações e de lesões tem diminuído muito por causa da identificação e tratamento adequados. E ela tem cura ou o paciente tem o tratamento por resto da vida? Como é que funciona? Ela tem cura. É o que eu falei, é um antibiótico por 6 a 12 meses, conforme o grau de bacilos e de lesões que o paciente apresenta. Entretanto, se você já teve lesões neurológicas, se você já teve algum comprometimento, você tem que acompanhar o resto da vida. A sensibilidade que você perdeu, você não vai recuperar. Então, você vai ter que ter um cuidado muito grande o resto da vida nas áreas que estão insensíveis. Sim. Então, tem que ficar atento. Mas pode ocasionar reincidência? Pegar novamente a doença? Pode, principalmente se os contactantes não forem tratados adequadamente. E podem ocorrer, mesmo depois do tratamento, ainda reações.
o seu sistema imunológico fica alterado e você ainda pode ter um quadro de reação com dor, com reativação das lesões cutâneas, mesmo sem a presença da bactéria. Mas pode ocorrer essa reação ainda por causas imunológicas. E aí a doença ela pode vir com sintomas diferentes, né? Por exemplo, se na primeira vez que eu fui infectada, eu tive as reações cutâneas, na segunda pode ocorrer o caso de ter alguma infecção no olho, enfim. Então tem que ficar atento sempre a todos os sintomas, né? Sim, não só... o médico que acompanha o paciente com hanseníase tem que sempre ficar atento a várias possibilidades de lesão. O que você me perguntou sobre as lesões, o que é permanente, o que não é permanente. A artrite, que é causada pela reação da hanseníase, ela não é deformante. A artrite não. As lesões neurológicas podem levar à deformidade, mas a artrite não. As lesões neurológicas podem levar a deformidades muito específicas. Então, um dos nervos que é mais comum de ser acometido na hanseníase é o nervo ulnar, que é o nervo que passa aqui na dobra do cotovelo. E todo mundo sabe da existência desse nervo ulnar, porque todo mundo já bateu o cotovelo e levou um choque. Aquele choquinho, né? Exatamente. Na minha época, a gente chamava isso de beijo de sogra. Eu não sei se ainda é chamado assim, mas era chamado beijo de sogra. Esse choque aqui. Esse nervo, com frequência, é alterado. Nós conseguimos palpar esse nervo espessado, ele aumenta de volume, e quando lesado a pessoa perde a sensibilidade do quarto e do quinto dedo, da mão correspondente, e perde a capacidade de esticar os dedos. Então os dedos ficam fletidos, então você tem os quarto e quinto dedos em garra. Essa é a posição normal da lesão do nervo ulnar, que é a mais característica da hanseníase. Pode ocorrer em outras doenças também. E essas lesões, essas consequências, elas são curadas junto com a doença ou elas podem ficar para o resto da vida como sequelas? Quando não tratadas a tempo, podem ficar como sequelas, sim. E tem outras sequelas além dessa física que você acabou de explicar? As sequelas neurológicas, então. Pelas sequelas neurológicas, você pode ter uma série de consequências. Então, se você teve uma lesão articular por falta de sensibilidade ao andar, ao pisar, você pode ter uma destruição das articulações do pé. A gente dá para essa destruição das articulações do pé o nome de artropatia de Charcot, que é bastante visível no diabetes grave, que o diabético também perde a sensibilidade do pé do mesmo jeitinho, e na hanseníase. E aí os ossos do pé se destroem. A pessoa pode ter lesões ósseas eliminando pedacinhos de osso através da pele, de ossos, fragmentos ósseos que morreram. A gente chama isso de uma osteonecrose. O osso necrosou, morreu e ele é expelido do corpo, causando inflamações, infecções, um processo muito complicado. Doutora Cristina, para finalizar, vamos voltar a falar sobre o tratamento, que é muito importante, né? Mais uma vez, eu queria que você explicasse essa questão do SUS, né? O SUS, então, quando você tiver o diagnóstico de hanseníase, você tem que procurar o SUS, o médico faz essa ponte. Isso, o médico tem que fazer um encaminhamento para a unidade básica de saúde, onde existem profissionais capacitados para tratar. Aí você mora no interior do Acre. O Ministério da Saúde disponibiliza um curso online, gratuito, de 45 horas, com emissão de certificação para capacitar o médico de qualquer unidade básica de saúde a tratar da hanseníase. Então, existem várias ações educativas promovidas pelo Ministério da Saúde no sentido de tentar erradicar essa doença. E o paciente ele tem que ficar isolado por quanto tempo? Tem alguma variação? Tem que ficar Graças isolado? a Deus, não. Isso é uma vergonha da história da humanidade, o isolamento. O Brasil, há 50... É um tabu, né? É um tabu. Há 50 anos o Brasil ainda tinha
leprosários, porque a hanseníase era chamada de lepra. As pessoas eram perseguidas policialmente e Muito triste restritas nesses locais, e com frequência o tratamento não era dispensado, eles simplesmente eram depósitos de pessoas doentes. Graças a Deus essa página foi virada. O tratamento é dispensado ambulatorialmente, o paciente continua em casa, todas as pessoas que têm contato com eles são vacinadas, são orientadas, são tratadas. Quer dizer, não existe nenhum medo mais, não existe mais nenhum preconceito, não existe nenhum motivo para a pessoa não desejar se tratar. Muito triste isso, né? Porque é uma história de preconceito, né? Sim, por isso e que recente, porque foi em 1970 que houve essa mudança no nome, né? Me corrija se eu estiver errada. Isso. Que houve essa mudança do nome de lepra para hanseníase, né? Exatamente. Foi um médico que descobriu a hanseníase e aí foi colocado o nome dele, é isso? Para virar hanseníase? Não, a hanseníase já é conhecida há milênios. Entretanto, o nome hanseníase se deve ao médico Hansen, que descobriu a existência da micobactéria nas lesões. Então, descobriu que não era uma maldição, não era nada, era simplesmente uma infecção. Ele descobriu a bactéria, que recebeu o nome dele, e a doença passou a se chamar hanseníase no Brasil desde 1976. A gente viu aqui, então, que é uma doença, um tema muito importante, polêmico, né? Porque é um tabu, era um tabu. Ainda tem gente aqui, a gente está em 2020, e ainda tem gente que tem preconceito com a doença, com os pacientes. Doutora Cristina, eu queria... Só uma coisa, claro. Muita gente acha que é uma doença extinta, né? Que é uma doença medieval, uma doença dos tempos bíblicos. E não, justamente esse desconhecimento leva à persistência da prevalência elevada da hanseníase. Então, daí a necessidade da divulgação em ações como essa que você está tendo agora. Legal isso. E é uma questão de saúde, a gente estava falando sobre o preconceito, todo mundo está suscetível, né? Se tiver com a imunidade baixa, tiver contato com a bactéria, pode pegar a doença, né? Não é algo assim que é muito específico. Contato prolongado. Então, é muito raro, por exemplo, o médico ou agente de saúde ou enfermeiro se contaminarem. Então, você também não deve ter medo de entrar em contato com pacientes portadores nem nada. É simplesmente o convívio familiar prolongado, próximo. Perfeito. Doutora Cristina, agradeço mais uma vez a sua presença em tratar um tema tão importante como esse. Se você quiser deixar algum contato da senhora... Os pacientes conseguem me localizar pelo Facebook. Eu estou no Facebook como doutora Cristina Salomão, que é o meu segundo sobrenome. E eu também tenho um blog onde eu posto temas sobre saúde, que é o www.reumatologiaedor.wordpress.com. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E ficamos aqui no nosso Alesp Conecta de hoje. O tema hanseníase, um tema importante. Você fique ligado nas nossas redes sociais, que estamos com muita programação para você. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, com a reumatologista Cristina Salomão. Fique ligado no nosso próximo programa.